E quando nós olhamos esse texto aqui, irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos a família de Jacó. Qual era a configuração familiar da família de Jacó? O homem Jacó. Jacó, o homem de Deus, né, que lutou com o anjo, seu nome foi mudado para Israel. Quando nós falamos de Deus, nós falamos que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Qual que era a configuração familiar deste Jacó, ao qual Deus escolheu para usar? Irmãos, este Jacó, ele era polígamo. Ele tinha 2 mulheres. E alguns vão dizer assim: pastor, mas no Antigo Testamento podia. Não, nunca pôde. Nunca Deus quis a poligamia. Nunca Deus permitiu a poligamia. Porém, por uma questão social, cultural, era uma realidade da época. Era uma realidade que existia. As mulheres não podiam trabalhar, não tinham a liberdade que hoje tem. A cultura social, ela configurou esse modelo de família. E ele então, teve 2 esposas legítimas. 2 legítimas. Só que essas 2 esposas, elas tinham servas. E além das 2 esposas legítimas, ele teve 2 concubinas. Nós temos aqui o doutor José, ele sabe disso, que o divórcio, eu não lembro o ano que foi aprovado, mas havia o desquite, não era divórcio. E aquela pessoa que casasse de novo, fazia um casamento de concubinato. Então o segundo casamento, ela era uma concubina pela lei da época. Pela lei da época, a lei mudou. Então naquela época, Jacó, ele então contrai ali um concubinato com as servas. E agora ele tem 2 esposas e 2 concubinas. E daquele relacionamento vão nascer 12 filhos. 13, porque vai ter a filha também. Então vão ter 12 filhos homens, das 4 mulheres. Agora imagina a convivência. 4 mulheres, 4 mães, 4 pessoas ali, mães, mulheres, e 12 filhos. E agora Jacó, ele teria que gerenciar, ser o gestor daquela casa. Ele teria que gerenciar o amor, gerenciar as finanças, gerenciar a comida, gerenciar a distribuição de trabalho, de serviço. Só que tem Jacó, ele amava uma das mulheres mais do que as outras. Jacó, ele amava a Raquel. A Raquel era a preferida dele. E a Raquel, ela gera um filho. Depois vai gerar o Benjamim. Mas neste momento, ela gera um filho. O nome dele é José. O filho da velhice. Ele já era um homem um pouco mais experiente de vida. E a mulher a quem ele amava gera um garoto. E ele coloca o nome de Yosef, que significa acrescentar, aumentar, prosperar, somar. Ele acreditava que depois de José nasceria mais um, e vai nascer o Benjamim, que é o filho da mão direita, aquele que sustenta, aquele que apoia. Mas quando nasce José, ele fica muito feliz. E ele ama mais a José do que os outros filhos. E a Raquel nem se fala. Que ela não ia amar os enteados igual amava o filho. E agora o amor vai todo para José, o amor dos pais. Essa era a configuração familiar da família de Jacó. Mais ou menos a configuração. Eles eram nômades, moravam ali, mudavam às vezes de lugar. Viviam em um modelo de vida chamado nômade. Eles não eram sedentários, eles não tinham um lugar fixo para ficar, e eles mudavam ali o acampamento de tempo em tempo, e eles moravam ali em tendas, vivendo às vezes em lugares desertos ou prósperos, e ali eles estavam. Mas irmãos, o que nos chama a atenção no texto, eu queria usar aqui de maneira ilustrativa, talvez não